Olá, eu quero cumprimentá-lo, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração, à sua vida. Sempre é bom estar aqui conversando com você a respeito dos assuntos, dos temas eternos, a respeito da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nutre, ela sustenta, ela fortalece o nosso espírito. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus no nosso espírito para uma vida que vale a pena ser vivida. Eu sei que tem pessoas no Brasil e fora do Brasil que nos acompanham e que faz desse nosso devocional semanal o seu momento de culto, o seu momento de oração, de aprendizagem, de crescimento. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês. Hoje eu quero, na verdade, responder uma pergunta. Algumas pessoas mandam e-mails para a gente fazendo algumas perguntas e nem sempre é fácil responder os e-mails aqui, porque aí nós sairíamos do nosso modelo de programa, né? Mas alguns temas a gente pode incluir sim no nosso devocional diário aqui, na nossa meditação. A pergunta que algumas pessoas fazem é: pastor, qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? É a mesma coisa? Significa coisas diferentes? Você tem base bíblica para explicar a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim: Jesus falando sobre a oração que nós denominamos de oração do Pai Nosso, ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Percebe que nesta fala aqui, Jesus disse: ore ao Pai, ore a Deus e diga assim: venha o teu reino, venha o teu reino, o reino de Deus, Deus que está nos céus. Então o Deus que está nos céus tem o reino dos céus e Ele é o Deus do reino. Reino de Deus aparece 51 vezes nos evangelhos, a palavra, a expressão reino de Deus, e 65 em todo o Novo Testamento. E reino dos céus aparece somente no evangelho de Mateus, não aparece nos outros 3 evangelhos. Por quê? Porque Mateus escreveu o seu evangelho focado, direcionado para o povo judeu, para o povo hebreu. Sendo assim, os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus. Por quê? Porque o terceiro mandamento diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Então diz assim: não use o nome de Deus em vão. Daí a razão pela qual eles não pronunciavam o nome Deus, né? Yahvé, Javé, Yahuel. Então, quando Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, ele troca o nome Deus e coloca céus. Isso então significa que é o mesmo sentido, é o mesmo significado. Reino dos céus fala da origem do reino e reino de Deus fala do rei do reino, o dono do reino. Então, quando você ler na Bíblia reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa, é o sinônimo. Então, nós encontramos essa distinção, essa diferenciação no Evangelho de Mateus, porque ele escreveu para aqueles que não pronunciariam o nome de Deus, mas pronunciariam sim a palavra céus. De repente você pergunta: mas pastor, você tem algum texto bíblico além desse que você leu? Eu tenho. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, quando Jesus está mencionando aqui João Batista, Mateus, ele registra esta fala de Cristo Jesus e diz que Jesus declarou que o menor no reino dos céus. Agora, Lucas capítulo 7, 28, que é a mesma passagem, o mesmo texto, Lucas então registra a fala de Jesus, ele registra da seguinte forma: eu digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Percebe que Lucas coloca reino de Deus e Mateus coloca reino dos céus
na mesma fala, na mesma expressão, na mesma declaração de Jesus. Deixa eu pegar mais um texto aqui para você. Mateus capítulo 3, versículo 11. Jesus respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então Jesus, falando aqui da parábola, né, do semeador, então ele menciona a vocês, aos discípulos, aos seguidores de Cristo, a igreja, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Lucas registra a mesma passagem da seguinte forma, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Percebe que, então, é só uma questão de ajuste para o público para o qual foi endereçado o Evangelho. Como eu disse, o Evangelho de Mateus para os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, Mateus usa o reino dos céus. Os demais evangelhos usam bastante o reino de Deus. Então, para a gente explicar isso, para que fique um pouquinho mais claro, para você não fazer nenhum tipo de confusão, né? O que é reino dos céus? É diferente do reino de Deus. Aí você vai encontrar teólogos, você vai encontrar curiosos, pessoal que fala um monte de coisa aí e tal. Não, são coisas diferentes, são coisas distintas, porque um é isso. Aí eles arrumam um monte de conversa, um monte de subterfúgio, mas a palavra de Deus, eu mencionei aqui 4 textos para você ver que são sinônimos, né? Tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Agora, a igreja, ela está inserida, ela está dentro do reino, ok? Do reino de Deus, do reino dos céus. O reino dos céus, ele é maior do que a igreja, ok? Então, ele não está controlado pela igreja, ele não está, em certo sentido, ele não está inserido dentro da igreja, é a igreja que está no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Buscar o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Pai. E as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o reino é a fonte supridora da igreja. O reino, ele cobre a igreja. O reino, então, fala do rei, do governo. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra. Então, a vontade de Deus, conforme diz Paulo em Romanos 12, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Assim sendo, então, a vontade de Deus que está no reino de Deus, ela é revelada pelo Espírito de Deus à igreja de Cristo Jesus. Então, a igreja está inserida no reino de Deus. É óbvio que agora, se estudarmos a questão do reino, as implicações, a amplitude do reino, é algo lindo, é algo maravilhoso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra o reino de Deus. O reino de Deus é vencedor e nós estamos inseridos nesse reino. Por isso, nós temos que levantar os nossos olhos e ver para além de placas de igrejas, placas denominacionais, porque nós estamos inseridos no reino. O reino, como eu disse, é maior do que uma igreja local, é maior que uma denominação, é maior que um pastor, muito maior, ok? Então nós temos uma comunhão, um relacionamento através da obra perfeita de Cristo com o reino de Deus, com o reino dos céus. E ali então, nessa nossa comunhão, nós desfrutamos de tremendas abundâncias para os nossos dias já, hoje, agora. Espero que eu tenha explicado um pouquinho para você, espero que você tenha entendido um pouquinho esse assunto tão importante. Eu gostaria então que nós orássemos e eu quero encorajar e incentivar você a mandar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Acesse, compartilhe esse link com outras pessoas, acesse o nosso site, né, aba.org.br. Temos muito material, temos muito conteúdo para edificar a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Obrigado, Pai, porque nós estamos dentro do seu reino. Embora o teu Espírito Santo habitando em nós, nós temos também o teu reino dentro de nós. Mas nós estamos nesse contexto maior, nesse contexto celestial, que é o teu reino, Pai. E que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Pai, eu declaro o seu cuidado, a sua boa mão estendida, toda a bênção, toda a boa dádiva vinda do Senhor sobre aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai, toda ação do mal, toda ação das trevas. Eu declaro saúde, alegria e paz sobre a vida de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Permitindo Deus, nós voltaremos então na próxima semana. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.